Análise Política, com Orion Teixeira. Ao vivo em imagens, para quem nos acompanha na nossa live no YouTube. E aí, Orion? Bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, Luciana e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Bom dia, belo pullover, hein, Orion? Ó. Olha só, gente, que isso, hein, Orion? 12 graus aí, região oeste. Eita! O prazer sempre é todo nosso, viu, Orion? E nos brinda aí com esse seu look de hoje sensacional. É, uma elegância só. Orion, o governo de Minas. Né, Luciana? O governo de Minas pretendendo, apresentar um plano de adesão ao RRF neste mês ainda, mesmo com a futura mudança do governo federal. Como é que você avalia essa situação, Orion? Luciana, a informação que a gente tem é de que nos próximos dias o governo Zema irá apresentar seu plano de adesão ao regime de recuperação fiscal ao governo federal. O objetivo é renegociar aquela dívida do Estado com o governo federal de mais de 140 bilhões de reais, um montante que nunca foi auditado, mas está lá sem quaisquer questionamentos. Para aprovar esse projeto de adesão, no entanto, o Zema terá que ter o aval, a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em um ponto, a situação política mudou favoravelmente ao governo Zema e aos seus projetos, porque ele foi reeleito. Mas, após as eleições, isso só vai se consolidar a partir do ano que vem, quando novos deputados irão tomar posse a partir de fevereiro. Em outro ponto, o resultado das eleições não foi positivo, não foi favorável, uma vez que haverá mudança no governo federal, com a eleição de Lula do PT. Ou seja, o apoio e termos com os quais Zema estava fazendo a adesão ao regime de recuperação fiscal devem mudar, como, por exemplo, na pretensão de vender as empresas estatais importantes e estratégicas, como a CEMIG, Copasa, Codemig, entre outras. Outro exemplo é que a adesão reduz, ou para alguns até anula, a autonomia administrativa e financeira do Estado para fazer novos investimentos e até gastos ordinários, como reajuste de salários, congelamento de promoções e concursos. Enfim, são cenários que terão que ser rediscutidos, porque será outro governo, e pelo que conhecemos da proposta do futuro governo Lula, não encontrarão respaldo aí para viabilização e para execução. Ainda assim, Zema quer aproveitar o que pode desses 2 meses do atual governo federal de Bolsonaro para avançar, mas nesse período, a atual composição política da Assembleia Legislativa ainda não lhe é favorável, como deverá ser a futura. E mais, algumas entidades de servidores públicos, especialmente aí da área fiscal, como o Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal e a AFENG, Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, e outras entidades parceiras, aliadas, aí estão fazendo um corpo a corpo junto aos deputados estaduais para que não aprovem esse plano do governador. Eles apresentam até, Lucas, aí algumas razões importantes, viu, Luciana, a serem consideradas. Por exemplo, desde que o governo federal reduziu de maneira eleitoreira e em desrespeito à autonomia dos estados, o ICMS dos combustíveis, o imposto estadual, ele impôs também um prejuízo de 12 bilhões de reais anuais a Minas Gerais. O que fez o governo Zema, exemplo de outros governos estaduais? Recorreram ao Supremo Tribunal Federal e conseguiram que o prejuízo mensal na arrecadação dos combustíveis fosse compensado aí no pagamento da dívida. Com isso, Minas ficou em dia com o pagamento mensal do serviço da dívida. Por quê? Porque o prejuízo é maior do que a parcela mensal do pagamento dessa dívida, na casa aí dos 450 bilhões de reais. Hoje a perda mensal com a arrecadação da questão dos combustíveis chega aí a 900 milhões de reais por mês. No primeiro mês, a redução em julho foi de 728 milhões. Em agosto, subiu para 810 milhões de reais. Em setembro, chegou a 953 milhões de reais. E outubro já está aí na casa dos 950 milhões de reais, em números ainda não concluídos. Ou seja, a perda representa 2 vezes o valor do pagamento da dívida. Com certeza, o governo Zema terá que fazer muito daquilo que ele não gosta, que é fazer política, dialogar com a atual Assembleia Legislativa, expediente do qual ele fracassou na atual gestão, e abrir aí um canal de diálogo com o futuro governo federal, a quem ele atacou excessivamente na campanha eleitoral ao defender a reeleição de Bolsonaro. Orion, como é que está a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais?
Essa disputa pela Assembleia, existem aí pelo menos uns 5 aliados de Zema no páreo para virar presidente da casa. Da parte da oposição, ela está apenas observando o cenário da arquibancada, consciente de que não teria chances de viabilizar uma candidatura, mas deverá entrar em campo sim com o nome, apostando na pouca experiência aí do governo Zema para conduzir esse tipo de negociação. Até o momento, aliados estão trocando farpas, cometendo traições, naquele contexto que mudou, e Zema terá que gerenciar, por exemplo, o excesso de apoio e adesões que está recebendo, ao contrário da atual gestão. Ninguém duvida de que ele poderá eleger um aliado como futuro presidente da Assembleia. Isso é vital para o seu segundo mandato, mas não terá sucesso se aprovar um nome, por exemplo, de submersão, mas tem que ser um nome capaz de transitar e conversar com as diversas forças políticas, incluindo a oposição. Além disso, é preciso montar um quadro de governo, de articulação política, que possa abrir, então, aquele canal de negociação que eu disse há pouco, republicano e produtivo, com o futuro governo Lula. Perfeitamente. Orion, suas considerações finais, né? Temos aí um fim de semana com muita informação, com muita movimentação também no cenário político, rapidamente? Lu, temos aí que esperamos que a situação política no Brasil se normalize, porque mudou, o quadro mudou, então é preciso que o golpismo deixe as ruas, deixe as rodovias e passe a reconhecer democraticamente o que aconteceu no país aí, sem recrudescimento, sem violência política, como temos assistido aí, vocês já noticiaram em Divinópolis, aqui em São Paulo, enfim, no país todo. Um abraço a todos, quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Façamos, Orion. Até segunda. Valeu, Orion, bom fim de semana.